Olá pessoal, tudo bem? Hoje seria a nossa aula 2 e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre análise de pH, cor, turbidez, condutividade, temperatura, alcalinidade e acidez. Bom pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre análise de pH. O pH, né, ele está relacionado com a concentração de íons hidrogênios H+, então eles dão uma indicação, né, se a condição da água, do efluente, estão mais ácidos, neutros ou alcalinos. Lembrando que a faixa de pH ela varia de 0 a 14, onde 0 a 6 é um pH ácido e 7 neutro, né? E de 8 a 14 é um pH alcalino. A gente sabe que o pH ele é importante em diversas etapas, né, no tratamento de água, tanto da água quanto do efluente. Então ele está ali presente na coagulação, na desinfecção, no controle de corrosividade e também na remoção da dureza. A gente tem que, quando o pH, né, ele é baixo, ele é um pH ácido, ele pode gerar, né, corrosividade e agressividade nas águas de abastecimento. Já para o pH alto, ele tem uma possibilidade de incrustações nas águas de abastecimento. Isso porque ele pode formar incrustações na parede, né, das tubulações do sistema, né, de tratamento. A gente tem também que, quando esses valores de pH eles estão afastados da neutralidade, né, afastados do 7, valor neutro, eles podem afetar a vida aquática e os micro-organismos responsáveis pelo tratamento biológico dos esgotos, também da água do efluente, né? Bom, o procedimento experimental do pH, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente tem que calibrar o pH. O pHmetro, na verdade, né? Então, a gente tem dois padrões de pH, que seria o pH 4, que é um pH mais ácido, né? E um pH 7, que é um pH neutro. Então, a gente calibra, né, com esses dois padrões e após essa calibração do equipamento, a gente enxágua o eletrodo, né, com água destilada, uma água limpa, secando levemente com papel absorvente macio, para que não risque, né, esse sensor do pH. A gente aguarda, né, de 3 a 5 minutos a estabilização do aparelho e registramos o valor do pH da nossa amostra. E após, né, efetuar a leitura e lavagem do eletrodo, a gente tem que manter esse sensor, né, com uma solução de cloreto de potássio 3M. Bom, agora em relação à cor, análise de cor. A análise de cor ela é responsável, né, pela coloração da água e pelos sólidos dissolvidos. Então, a gente pode ver na figura, né, o quanto a cor influencia na água, né, no efluente. Ela é de origem natural, é só esteticamente desagradável, e de origem industrial pode ou não apresentar toxicidade. A gente tem que água com valores abaixo de 5 Rasen, né, que é a unidade da cor, dispensa coagulação química. Já esses valores acima de 25 Rasen requerem esse tratamento químico. E essa cor elevada, né, implica um delicado operacional maior. Então, indústrias, por exemplo, como têxteis, tem que fazer um tratamento muito grande da cor. Bom, o procedimento experimental, né, para leitura de cor, a gente vai utilizar um equipamento chamado espectrofotômetro. Então, a gente tem que ligar, né, esse aparelho pressionando a tecla IO, né, que seria a tecla de iniciar. A gente pressiona a tecla Select Program e digita o número do programa desejado, no caso da cor seria o 120. Então, a gente ajusta, né, o comprimento de onda para o valor selecionado e seleciona a tecla Enter. O ajuste é feito no botão localizado direito do aparelho. Devemos inserir no compartimento do equipamento uma copeta com água destilada, sendo branco, né, e tecla 0. Após zerar, né, a gente retira o branco, insere a copeta com a nossa amostra e pressionamos a tecla Ready e aguardamos, né, a resposta do equipamento sobre a quantidade de cor e registramos essa leitura. Bom, a turbidez, né, está relacionada com o grau de interferência com passagem de luz através da água, conferindo uma aparência turva mesma, né? E esse parâmetro está relacionado aos sólidos em suspensão da água. A gente tem que quando é de origem natural, né, essa turbidez é só esteticamente desagradável,
porém com uma origem antropogênica. A gente entende-se que pode estar relacionada essa turbidez, né, a compostos tóxicos e organismos patogênicos, e em corpos d'água, né, pode reduzir a penetração da luz, prejudicando a fotossíntese, e também, se for de uma maneira muito intensa, podendo gerar eutrofização. A gente tem que a água com 10 UT, que é a unidade de medida da turbidez, quando for ligeiramente nebulosa, acima de 500 UT é praticamente opaca, e valores inferiores a 20 UT pode ser utilizado uma filtração lenta, sendo que valores superiores, né, 50 UT, precisam de coagulação química, um tratamento mais específico, né? Bom, assim como o procedimento experimental da cor, o procedimento experimental da turbidez segue o mesmo princípio. A gente vai utilizar o mesmo equipamento, sendo o espectrofotômetro. A diferença é que nessa etapa, né, a gente usa um programa de 750, que ao invés da cor, né, era o programa de 120. E segue, né, as mesmas instruções. Bom, em relação à temperatura, esse parâmetro nada mais é do que a medição da intensidade do calor. Em relação à água e efluentes, a gente tem que, com elevações da temperatura, vai aumentar, né, a taxa de reações químicas e biológicas. Então, dependendo do tratamento, isso pode prejudicar, né? A gente também tem que elevação de temperatura diminui a solubilidade dos gases, como o oxigênio dissolvido. Então, num corpo d'água com menos oxigênio dissolvido, pode gerar problemas, né, aos micro-organismos presentes ali naquele lugar. E elevação de temperaturas também aumenta a taxa de transferência de massa de gases, o que pode gerar mau cheiro. Esse parâmetro, né, pode ser medido no aparelho do pH, já que ele tem um sensor ali de temperatura. Para análise de água, deve ser analisado em conjunto com o oxigênio dissolvido. E em águas residuárias, né, deve proporcionar condições para as reações bioquímicas, né, para o tratamento dos poluentes. O procedimento experimental da temperatura, né, é muito similar à medição de temperatura do corpo humano, né? Então, a gente vai ter um termômetro ali e a gente vai colocar a ponta, né, o bulbo, no curso d'água. A gente vai manter, né, o bulbo do termômetro por alguns minutos e ler a temperatura, sendo que essa leitura, né, deve ser feita no nível dos olhos. Bom, em relação à análise de condutividade, a gente entende que esse parâmetro, né, está relacionado com a capacidade da água em conduzir, né, a corrente elétrica, sendo dado em função de íons presentes. A importância dele é que esse parâmetro, né, fornece informações sobre o metabolismo do ecossistema aquático e soluções de maior concentração iônica apresentam melhor condutividade elétrica. A leitura, né, da condutividade se dá por um aparelho chamado condutivímetro. Então, primeiramente, né, o que a gente tem que fazer é enxagar o eletrodo com água destilada, secando levemente com papel absorvente macio, né, para não riscar ou prejudicar o sensor. A gente imerge, né, esse eletrodo, esse sensor, na amostra. Posicionamos o botão da escala apropriada partindo do menor para maior e aguardar a estabilização da leitura e registramos esses valores de condutividade, sendo, né, a condutividade medida por uma escala Siemens por centímetro. Bom, pessoal, em relação ao parâmetro alcalinidade, né, ele está relacionado com a quantidade de íons na água que reagirão para neutralizar os íons hidrogênios. É uma medida, né, a alcalinidade, né, faz uma medição da capacidade da água de neutralizar os ácidos, que é a capacidade, né, de resistir às mudanças de pH, uma capacidade tampão. Os principais constituintes, né, da alcalinidade são os bicarbonatos, carbonatos e os hidróxidos. Bom, a importância, né, desse parâmetro é que é uma análise muito importante no controle do tratamento de água, relacionado com a coagulação, redução da natureza e prevenção, né, da corrosão em tubulações.
E para interpretar os dados de alcalinidade, a gente tem que, quando o pH, né, ele está em torno ali de 9,4, maior que 9,4, está relacionado com os hidróxidos e bicarbonatos. Um pH entre 8,3 e 9,4 está relacionado com carbonatos e bicarbonatos. E o pH entre 4,4 e 8,3 apenas a bicarbonato. Bom, a gente tem que os processos oxidativos, né? Por exemplo, no processo de nitrificação, que é o processo do ciclo do nitrogênio, eles tendem, né, a consumir alcalinidade e quando atinge, né, baixos teores, pode gerar, né, condições a valores reduzidos do pH, o que afeta, né, a própria taxa de crescimento dos micro-organismos responsável pela oxidação. Bom, o procedimento experimental desse parâmetro, né, a gente vai utilizar, né, um pHmetro. Então, primeiro, né, a gente tem que calibrar esse pHmetro, como já foi explicado anteriormente. A gente centrifuga a amostra, né, por 10 minutos a 1500 rppm. Essa centrifugação pode ser eliminada, né, quando a amostra não apresentar teor considerável de sólidos em suspensão. A gente transfere, né, 50 ml dessa amostra bruta ou centrifugada para o copo de Becker de 100 ml e medimos o pH. E daí, primeiramente, a gente tem que titular essa amostra, né, sob agitação magnética através da adição de solução padronizada do ácido sulfúrico. Então, a gente pode ter diversos tipos de molaridade para, né, titular essa amostra. E aí, a gente tem que abaixar o pH até 5,75. E daí, a gente anota esse volume 1. Essa alcalinidade é dominada parcial. Continuando o processo, né, a gente continua titulando com ácido sulfúrico até um pH de 4,3, onde essa alcalinidade é denominada intermediária. E daí a gente anota, né, esse volume V2. Então, a alcalinidade total seria essa volume 1 mais o volume 2. E para calcular, né, as alcalinidades parcial, intermediária e total, vamos utilizar as seguintes equações. Então, a gente tem ali a alcalinidade parcial, que seria o volume 1, né, mais a molaridade, né, desse ácido sulfúrico vezes 60.000, dividido, né, pelo volume da amostra. A alcalinidade intermediária vai mudar apenas, que é o volume 2, e a alcalinidade total é o volume total, né, o volume 1 mais o volume 3. Bom, em relação à acidez, esse parâmetro, né, está relacionado com a capacidade da água em resistir às mudanças de pH causadas pelas bases, devido principalmente à presença de gás carbônico livre, tem no pH ali de 4,5 e 8,2. A importância dessa análise é que quando águas, né, têm uma acidez mineral, elas são desagradáveis, né, ao paladar e são responsáveis pela corrosão de tubulações e dos materiais, né, da parte de tratamento, das estações de tratamento. Então, para a interpretação dos resultados, a gente tem que pH maior que 8,2 tem um gás carbônico livre ausente. pH entre 4,5 e 8,2 é uma acidez chamada carbônica. E o pH abaixo, né, de 4,5 é uma acidez por ácidos minerais fortes. Então, é usualmente, né, resultante de despejos industriais incorretos, né, que não trataram essa acidez. Bom, para análise, né, desse parâmetro, a gente vai utilizar a amostra que saiu, né, da alcalinidade total. Então, lembramos que a gente anotou o volume ali do pH de 4,3, então a gente abaixa, né, esse pH para 3,30, descartando, né, esse volume. Depois a gente ferve a amostra por 3 minutos para remover o dióxido de carbono da solução. E após, né, essa amostra chegar à temperatura ambiente, a gente vai adicionar uma solução padronizada de NaOH, que daí varia, né, pela molaridade, dependendo da sua amostra. Até um pH de 4, e aí a gente despreza novamente esse volume, e daí a gente titula a amostra, né, do pH 4 até chegar ao pH 7. Titulando essa amostra, a gente anota esse volume, que é o volume 1, né, dos ácidos, e a gente anota, né, e realiza
uma equação para a gente descobrir a quantidade de ácidos orgânicos, né, presente nessa amostra. Então, é por essa fórmula aqui, que a gente tá vendo no slide. Então, é o volume o volume, né, que usamos para titular, a molaridade, né, do NaOH, vezes 60.000, dividido pelo volume da amostra. Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode vir me procurar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!